filho, que possa ele chegar aqui com bastante harmonia. Eu abaixo para ti também, por respeito ao teu orixá. Obrigado. Seguimos com nossas entrevistas na página do Kizomba. Hoje, como prometido, viemos à casa do Pai Zeca de Xangô, na cidade de Alvorada, para conhecer um pouquinho da sua história, conhecer sua trajetória religiosa e suas vivências, né, dentro do batuque e também seus projetos futuros. Pai, muito obrigado pela recepção. Primeiramente, né, a nossa equipe, a mim, né, que a gente já tinha marcado já a entrevista um tempo atrás, a gente não conseguiu, nossa agenda não se coincidiu. Finalmente conseguimos vir até o Ilê do Pai Xangô, né, pai? Primeiro eu quero dar um abraxé, um abraço com axé ao Kizomba, ao Júlio Prezes, e dizer que para mim é extremamente importante e orgulhoso de ver essa mídia, como tantas outras nossas mídias, trabalhando em favor da nossa comunidade. E internizando, né, dentro do YouTube, dentro da mídia social, um trabalho de relevância pública, porque muitos dos nossos que já se foram ficaram só fotografias, mas não ficaram vozes, né, colocadas dentro de um YouTube para eternizar. O Kizomba está de parabéns, obrigado, Júlio, por essa tua acolhida, a equipe que te acompanha, né, e de deixar sucesso sempre para esta mídia, né? Muito obrigado, meu pai. Pai, para começar então, como é que o senhor entrou dentro da religião, né, e o porquê que o senhor se decidiu entrar dentro da nossa religião? Bom, eu até gosto muito de contar o começo da minha trajetória religiosa, porque eu comecei incorporando em cima da cama, com meses, né? Primeiro eu sou de família de tradição de matriz africana, a minha avó, que é minha ancestral, se chamava Maria Luísa do Oxalá, e as minhas tias, meu pai, que era um dos alabês que havia naquela época, né, lá na década de 60, 70, aqui na cidade de Alvorada e também em Porto Alegre. Começando, eu sou oriundo de Porto Alegre, não de Alvorada. Sim. Nós somos nascidos dentro da antiga Vila Teodoro, que é ali o Maitá, que é onde uma das colônias africanas que havia naquele tempo, fora do lado de cima, e que foi dizimado, né, pela especulação imobiliária, e foi tirado o pessoal da antiga Teodoro e levado um pouco para a Restinga, outro pouco sobe para o Rio Branco, né? Sim. Outro para a Cidade Baixa,
e a Cidade Baixa ela continuava uma colônia mais, mas daí vai acontecendo isso. E uns 50% da comunidade daquela época que veio da Restinga veio para a cidade de Alvorada, né, aonde os meus familiares nós viemos para cá. Então eu chego na cidade de Alvorada, ainda criança, trazido no colo pelos meus avós, pela minha mãe. Digo mais pela minha avó, porque eu tive a perca da minha mãe muito jovem, né? Eu tinha 2 anos quando a minha mãe carnal falece, e aí sou criado pela minha avó e pelo meu pai, pelas minhas tias, né? E a nossa família de tradição, todos umbandista, batuqueiro, né? E uma religião um pouco mais seleta, né? Que a gente havia o congal de família, né? O batuque de família, né? As coisas, as bandeirinhas, né? E dentro dos terreiros. E aí, então, aí nesse momento, eu ainda criança, né? Que eu sou da gestação, ainda lá na barriga da minha mãe. Desde a barriga da mãe, sempre dentro do batuque, né? Porque antes de eu estar, a minha mãe me gerar, a minha família já era de batuque. Sim. Então, dentro da barriga da minha mãe, eu ouvi os tambores, ouvi os cantos, ouvi as incorporações, depois nasço, me crio igual meus netos, né? Sim. E aí a gente passa por toda essa tradição. Então, meu pai carnal se chama Zé, antigamente o Xangozinho, que era chamado, a minha avó, a minha tia... Que era tamboreiro, né, pai? Que era labê também. A minha tia, que que está aqui hoje na minha casa, que está com seus 77 anos, que é cacique de Umbanda, também era mãe de santo, é mãe de santo. Hoje ela já está mais idosa também, hoje ela está sobre meus cuidados, porque já faz alguns anos que eu passei a cuidar dela, por conta dela precisar da manutenção. A minha outra tia, que eu tenho uma outra tia, se chama Jussara também, que é de Ogum. E por aí eu fui encontrando também no meu caminho os pais de santo que me formaram e que me ajudaram a fazer a estrutura. Que eu tenho agradecimento à mãe Laide de Ogum, à mãe Lurdinha de Ançã, do Oió, que eu era neto da mãe Laudilina do Bará naquela época, a mãe Alaide, que era filha da mãe Negrinha, da Yansan também. Depois o pai Clemir, do Bará, o pai Júlio do Lodê, que foi o último meu pai de santo, o pai Júlio do Lodê. E aí eu tenho um governo, né? Aí eu tenho um desacordo com algumas pessoas da casa do meu pai e passo então a ter um governo, aonde eu tenho sempre nessa caminhada um orientador, que era o pai Clemir do Bará, e que daí adiante, porque ele tinha um problema de saúde, já estava com problema, então ele pede que eu continue me cuidando e cuidando da tradição e gerando o meu trabalho, né? E aí tenho poucos contatos com meu pai de santo, que era o pai Júlio de Exu Lodê Tuqui, e venho organizando a minha vida religiosa há muitos anos. Hoje tem netos, bisnetos, tataranetos, quinetos, no Brasil, fora do Brasil, e fazendo sempre a tradição. Ajudei a construir a cidade de Alvorada e ajudei a ramificar muitas coisas, e dentro de Porto Alegre, na região metropolitana, quando tu Viamão, Cachoeirinha, Alvorada, Canoas, porque são as nossas regiões, e alguns outros lugares no estado do Rio Grande do Sul, mas sempre com a missão de ser um pai de santo, um babalorixá, mas sempre com o sentimento de filho de santo da religião de matriz africana, porque a minha postura sempre é de um filho de santo da religião, e não de um pai de santo que estivesse acima de muitas as pessoas que não é isto. Eu sou Jexá Cabinda, eu sou de Jexá, né, com Cabinda, faço Cabinda na missa e faço Jexá na continuidade dos assentamentos. Sou de Umbanda, inclusive eu tenho até minhas fotos que depois eu vou mostrar para vocês, e que tem gente que não tem as suas fotos de origem, né? Sim. Lá da sua inicial, eu tenho lá, né? Porque a partir dos 12 anos eu sou liberado pelos axé e pela minha avó, que a minha avó era uma pessoa
muito fantástica e sempre dizia, esse guri já pode trabalhar que ele é um pai de santo de mão cheia. E aqui está o pai Zeca, né? E o senhor se aprontou, então, com 12 anos, isso, pai? Eu sou pronto desde os 12 anos. E sua avó que ele aprontou? A minha avó foi precursora de um pouco da minha obrigação, né? Sim. Minha avó teve um pouco da minha obrigação, mas depois ela veio a falecer e ficar doente. E aí eu faço uma peregrinação em busca de outras vertentes, né? E aí é onde encontro esses outros pais de santo e juntamente com a minhas tia e que a gente vai fazendo esse batuque de família, né? E sua vertente, pai, foi sempre Ijexá com Cabinda ou já pertenceu a outra nação? Não, já sim. Na verdade, a minha inicial ela começa no Oió. Sim. Eu conheço bem o Oió. Eu fui neto da mãe Laudilina, muito batuque tive na mãe Laudilina. E quando a gente vem da origem, que eu fui filho da Lurdinha da Yansan, a mãe Lurdinha naquela época também ainda morava em Alvorada também. Nós tinha esse elo com o Oió, né? Aí depois acabei saindo da mão da mãe Lurdinha, seguindo com o pai Júlio e com o pai Clemir, e depois acabei não ficando mais no Oió. Mas considero o Oió também um pouco de mim, né? Sim, porque faz parte da sua raiz, né? Faz parte da minha raiz também. Por isso que hoje entendo que os povos tradicionais, e conheci o pessoal do Jejo, conheci o pessoal de todas as nações, e aprendendo a dançar nos batuque ainda, né? Porque são alguns anos de caminhada dentro da matriz africana e que a gente vai aprendendo a ser essa pessoa pública, de conhecer os lados, as pessoas e saber que tudo lá no fundo é o mesmo batuque, o mesmo axé, né? Sim. A mesma pedra, o mesmo galo, a mesma galinha, o mesmo axorô, o mesmo orixá, comida, tradições, alguma questão de reza que muda, alguma coisa, mas tudo é a mesma nação. A mesma Umbanda, né? Sim. Hoje a gente podemos dizer que nós temos uma quimbanda com um pouco mais de evolução dos espíritos, né? Mas ainda trabalho ainda na quimbanda com o meu Exu ainda. Infelizmente, o Exu Pimenta, que é o meu Exu guardião, ele ainda bebe cachaça no chão, ainda ele chega por 15, 20 minutos para o descarrego. Ainda tem isso, né? E depois eu tenho um segundo Exu na quimbanda, que chama Exu Eledu, Exu Destranca a Rua das Almas, Exu Eledu, e que aí esse tem uma outra energia e que acompanha, né? Mas, e na Umbanda, tem o meu cacique Xangô das Matas, tem os Pretos Velhos, uma preta velha, né? Cosme e Damião. Então, vamos dizer, temos as obrigações de acordo com as tradições, né? Meu balé de Exu, que faz balé de Egum, desculpa, não balé de Exu, mas balé de Egum, para a questão de nós fazer extremoção e o axexé para Egum. Sim. E isso é um pouco assim da minha trajetória, da minha história. E o senhor tem alguma história, pai, lá do começo, né? Depois que o senhor se aprontou, que o senhor se lembre, ou alguma memória marcante que o senhor passou dentro do batuque, que o senhor se lembre? Olha, eu posso colocar, uma pena que eu me esqueci, podia ter juntado umas fotos e mostrado, né? Mas eu tenho saudade de algumas lideranças que a gente trabalhamos em algumas frentes muito bacanas, né? E da hoje agora tô falando, eu comecei a me lembrar, o Ayrton Albuquerque, né? O Ayrton da Oxum, Sim. a Cinderela, que era um ativista também da religião, Moab Caldas, o Herculano do Oxalá, deixa eu ver, agora começa a fugir os nomes. Bom, mais pessoas que a gente tivemos trabalhos, Pai Mário do Xangô, o pessoal do Jeje, a Mãe Nena do Ogum, o Baiano da Emanjá, e assim foi. O Pai Romário, aqui em Alvorado, fundou muita casa em Alvorado, o Pai Romário, o Pai Zé do Ogum,
tem muita gente do Cabinda que eu conheço Sim. aqui, pessoal do Oió também. Então, na cidade de Alvorada, principalmente eu falo a partir da cidade de Alvorada porque é a minha terra de berço, né? Aonde começam as raízes, que o Pai Zeca faz todo o nome e a trajetória. Inclusive, tinha pessoas que sempre colocam, e muitos amigos meus, e que eles sempre colocam, né? Falar em Alvorada sem falar no Pai Zeca é como não ter uma referência, Sim. porque sempre Alvorada é a referência, a gente sempre lembra o nome do Pai Zeca. Mas, enfim, esses batuques de tradição, essas pessoas que ajudamos a construir alguns espaços, como o mercado público naquela época, o próprio Pai Borel, a mãe Norinha de Oxalá, mãe Vera, também acompanhar o que foi pessoas que trabalharam para a construção, o Jocabe, Paulão, a Dilce, né? Pessoas que trabalhamos aqui, trabalhamos em Porto Alegre, nessa construção que o pessoal já nem sabe mais que é o Jocabe, né? Sim. Já viu falar no Jocabe? Não, nunca ouvi falar. O Jocabe foi um dos primeiros jornais que a gente teve, e aí também junto com o Jocabe nasce o Grande Axé. Sim. Né? A Vera, que também era, e depois passa a ser o Beto, uma das lideranças, né? E trazido assim da Teodoro, daquele tempo, o pai Henrique da Oxum morou na Teodoro, do lado da casa da minha avó, a batuqueirada toda essa que sobe depois para cima, isso tudo nasceram, quase uma boa parte deles, todo mundo dentro de Porto Alegre, dentro da Teodoro. E quem veio de fora dos outros municípios foi para Teodoro, porque a Teodoro era o berço da pobreza e da batuqueirada, né? Sim. Porque era uma grande vila. Tu conhece o Maitá? Já fui lá. Bom, então tu imagina, da Igreja dos Navegantes até o cantão lá embaixo, tudo aquilo ali era a Teodoro. Agora a Teodoro está em 3 ruas lá, mas era a grande comunidade de matriz africana. Os batuques aconteciam todos lá, as grandes lideranças saíram de lá e dali foram subindo, né? Para cima, né? Para Bom Jesus, Mato Sampaio, foram subindo pro coisa. Inclusive ali na minha rua, que vai estar agora de atividade, a Mãe Eda, né? Que é uma pessoa que sempre morou com a mãe dela ali na Cidade Baixa, exatamente no mesmo endereço, né? Sim. Que a Mãe Eda ali tem, acho que 80? 83. 83, 84 anos ali, né? Porque a mãe dela era dali já, né? Sim. E os outros pais, muitas outras pessoas que nasceram, a gente viu dali. Mas lembrar de pessoas tão antigas, né? Você está falando agora aqui comigo com pessoas antigas, né? Inclusive, até uma pena, mas em outro momento eu vou salvar os jornais daquela época que eu tenho gravado e revistas que nós tínhamos daquela época, porque a gente não tinha o Kizomba, nós não tínhamos assim, um jornal direto. O que chegou primeiro começou era a Hora Grande, né? Antes do... Antes da Hora Grande. Tinha o Jocabe. Sim. Primeiro tinha o jornal Jocabe, depois vem o Hora Grande, aí o Hora Grande deixa a Vera, assume o Beto, e aí a Vera passa a trabalhar com outra mídia, né? Mas, a princípio... são pessoas que a gente fez muitas atividades sociais e que a gente conheceu e consegui conviver com essa turma que uma boa parte já não está mais aí, né? Inclusive, vazia na Rádio Princesa o programa que começamos com a Dilma, com a Dirce e o Paulão, que nós participávamos aos domingos das 8 às 22. Aí depois de um período desse, a Dilce deixou de ir, aí era o pai Cleon com aquela mulher lá de Torres, a Neuza Cury, a mãe Neuza Cury, que vazia o programa, e assim a gente foi indo, depois foi se perdendo. A Rádio Farroupilha, também naquela época, era uma rádio que dava muito apoio para a matriz africana, que tinha uns espaços de mídia, né? E aí foi construindo. Lembro também, hoje, do meu querido amigo Paulinho do Cherokee também, que começou aqui em Alvorada, o Paulinho. Sim. Também, né? Que era o pessoal da Tianica,
do pessoal da mãe Nica, a mãe dele, né? A Luísa do Bará e a mãe Antônia do Elupandá, aqui do Morro. Então, assim, a gente tive contato com esse povo mais antigo. E falando desses baluartes, pai, como eram os orixás deles quando em terra? O senhor se lembra, se recorda? Tem alguma história que o senhor se lembre também de algum orixá? Eu vi muitas coisas dentro da religião. E uma delas eu vi um orixá chupar na perna de uma pessoa com uma ferida extremamente infeccionada, e ele cuspiu tudo e a pessoa cicatrizou. Eu não gostaria de citar o nome do orixá, mas essas coisas a gente via as pessoas ocupar e dar axé e realmente fluir nas pessoas, dar aquela energia. E vi também uma Oxum de um pai de santo sapatear em cima de uma criança e tirar ela da febre, da dor e da infecção. Eu só não cito o nome dos pais de santo e não cito o nome dos orixá por respeito ao que aconteceu naquele momento. Sim. E que, para mim mesmo, eles estando falecidos hoje, eles continuam sendo segredo, no meu entendimento. Sim. Né? Mas coisas que a religião nos mostrou e nos deu. Acompanhei muito o aprontamento de muita gente, fui testemunha de aprontamento de muita gente, tanto em Alvorada como Porto Alegre e região metropolitana, para a gente ver essa grande nação. Quando falamos de algumas pessoas, a gente consegue lembrar desse momento, dessa história que a gente passamos na vida das pessoas. Eu sou um pouco mais tranquilo quando eu falo de dois tempos. Como eu estava te dizendo antes, na nossa conversa, que nós temos o velho século e o novo século. Antes de 2000, nós temos o velho século, a religião do velho século, e a religião do novo século. Então, ela se divide em dois tempos. Tenho uma boa memória da religião do velho século. Participei de muito batuque. Batuque, até agora tô falando, me lembrei de uma coisa que aconteceu num batuque de uma amiga nossa, que ela era filha da mãe Sidonia da Oxum. Era uma casa de pessoas muito pobres e com muita dificuldade, mas um batuque muito de família. E aí para as crianças não comerem até a nossa querida mãe, ela era do Ogum, a mãe Nésia, ela guardava o atã dentro do guarda-roupa, no final do batuque tirar e botar ali para as crianças, para a criançada, os netos não pegarem. Essas coisas era coisa muito bonita da gente ver, né? Que o amalá era uma panelinha, que o pirão era uma panelinha, era comida com muita dificuldade, não era essa abundância que hoje aí o pessoal tem e que desperdiça muitas vezes o alimento, mas que a gente via as pessoas fazendo isso. Aqui na cidade de Alvorada também a gente pode citar alguns pais de santo, Maria das Pombas, mãe Georgina da Iemanjá, mãe Anita do Ogum Onira, a tia Mosa da Oxum, Pai Lelo do Xangô, na cidade de Alvorada, né? Porto Alegre também, tantos Baluarte, Viamão, Bom Jesus, temos assim acompanhei bastante pessoas. Muitos pais de santos, né, pai? Muitos pais de santos, muitas pessoas que hoje a gente já não consegue lembrar de todo mundo, mas está eternizado na memória da gente. Sim, com certeza. E antigamente, né, com as histórias que eu ouço, né, nos babalorixás que eu vou entrevistar, eles falam que haviam muito poucos cavalos de santo, né? Hoje em dia tem muita gente que se ocupa. Qual é o seu pensamento sobre isso, pai? Bom, primeiro eu acho que a evolução dos espíritos ela chega para as pessoas, né? Hoje existe muito mais pai do que filhos, né? Mas sempre lembrar que todos os pais são filhos. A ocupação que as pessoas passam a ter hoje, eu acho que é uma evolução dos espíritos,
né? Hoje as pessoas estão mais entregues, né? Antigamente, o aprontamento tinha um outro rigor. A pessoa ela tinha que ter de 6 santos a 12, 4 pés para cada santo. Hoje já tem hoje os pais santos refizeram a forma, a linha de pensamento, de aprontar, de fazer seus batizados, seus assentamentos, as suas obrigações, e eu acredito que funcione, que dê certo. Sim. O que era bonito, e agora aqui eu vou citar, igual o barato da mãe Laudilina, que chegava, era o primeiro a chegar na Exulana, no axé dele, na Lupagema, e ia embora quando terminava o batuque, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender melhor, que as pessoas hoje vão no batuque, o santo chega dali dá 10, 15 minutos, 20 minutos, Santos Novo, e logo já vou embora, né? Aí antigamente não, o Santos chegava do Bará e ia até o Oxalá. A linha de frente ficava até o Bede, entregava o Bede e subia, e depois começava a chegar a praia. Emanjá, Oxum, Oxalá, para terminar o batuque. Então, essas coisas tem um pouco assim, um pouco diferenciado. Mas o senhor acha que ao todo a evolução está sendo boa ou está sendo prejudicial para a religião? Não, eu acho que está sendo boa para a religião. Eu acho que ao menos eu, Pai Zeca, quando ando pelos lugares, ou quando falo com as pessoas, ou quando eu tenho oportunidade de falar, eu sempre falo para as pessoas que elas devem voltar para a tradição. O que é a tradição? Elas estarem na religião, seja com a sua roupinha branca, seja com o seu axó do jeito que a pessoa lá entenda que o seu orixá mereça, mas elas estarem na tradição, né? E muitas vezes, se forem num batuque, e aí o que tiver, o que puder, e as pessoas nos alcançar naquela hora de confraternização, que se alimente, que recebam, que fique tranquilo, mas que isso se torne uma tradição. Hoje eu entendo que a nossa religião está muito mais populosa, ela está muito mais maior, ela tem mais aderência, né? Ela tem mais acolhimento, ela tem esse processo de pessoas chegando mais na religião, né? E um pouco mais de liberdade. Sobre, às vezes, as pessoas falarem dos mais novos se aprontarem, nós, dos antigos, também se aprontamos novo. Sim. Né? Só que era um pouco mais gente na roda e menos santo no meio da casa. Hoje tem mais santo no meio da casa e pouca gente na roda. Mas é um processo evolutivo. Acho que é um processo evolutivo. Acho que a evolução dos espíritos, a evolução dos orixás, a entrega das pessoas. Acho só que as pessoas elas têm que ficarem mais na tradição. Não saírem das casas de religião, procurarem ficar. Os pais de santo também tentarem entender e manter as pessoas e ficarem nas casas. E as pessoas também ser um pouco mais tolerantes com quem escolheu para ser o seu orientador, o seu encaminhador, seu zelador de santo, para que ele possa fazer o papel dele, o trabalho dele. Porque depois de nós um dia batizado, recebido a benção, recebido a faca, o búzio, o santo, o cido borido, uma vez batizado está feito. Não existe nascer 2 vezes na religião. A religião a gente só nasce uma vez. Pode depois fazer uma troca ou alguém continuar cortando porque aquela pessoa não pode ou quer uma ajuda ou um pai santo, mas que nós entender que a religião ela tem toda uma história e que em nenhum momento nada deve ser perdido. Sim. E nada está ruim, nada está mal feito, né? E aí cada um vai acrescentando. E que nós temos que ter essa tradição dentro de nós e pensar que nós temos que pensar na continuidade, como uma comunidade, e não criar uma lógica de Facebook, ou uma lógica de YouTube, uma loja de mídia, demonstrando uma coisa que está além de nós. Sim. Porque o orixá ele não escolhe o corpo, né? Às vezes podia estar uma pessoa assistindo um batuque, e um orixá nascendo uma pessoa, se buscava uma saia, colocava na pessoa e o orixá ia ser ensinado a fazer a inicial dele, porque o orixá ele nasce como uma criança. No meu entendimento é assim.
Ele não nasce sabendo. Por isso que já fala nascer, né, pai? É nascer. Mas de uma vez nascido, está nascido, né? Sim. Então essas coisas eu acho que nós temos que voltar a procurar, voltar para a tradição, né? Nós saímos um pouco de uma religião que nós não queremos ser uma religião americanizada. Quando eu digo americanizado, é uma questão que a gente faz uma sustentabilidade, uma sustentação de uma riqueza que não é da matriz africana. Porque se tu vai comer esse amalá num pratinho, mas ele tem a benção do Xangô, ou tu vai comer num potinho aquela canjica, ou tu vai comer um pedacinho de galinha farofado, um acarajé, tu vai comer o que a casa poder oferecer, Deus que seja da tradição, né? Com o axé dos orixás. Com o axé dos orixás. E que nesse momento que nós estamos fazendo esse ritual, volte de novo a isso, né? Porque nós estamos procurando essa espiritualidade, essa energia, essa vibração, e principalmente ser de tradição. Sim. E a tradição, ela não é feita para pessoas negras, ela também é feita para pessoas brancas, brancos e negros, porque a religião não tem cor, o orixá não escolhe filho pela cor, ele escolhe filho por ele ser um orixá, né? O orixá ele dá a benção para todos. Quem trouxe os orixá para o Brasil, principalmente, que nós somos um afro-brasileiros, foi os nossos antepassados que trouxeram isso, mas quando chega aqui no Brasil, a partir da escravidão, que não tem 200 anos, ela tem 100 e poucos anos, né? Então ainda estamos muito perto da nossa ancestralidade, nós temos que voltar de novo para dentro disso e manter a grande cultura. Porque eu vejo, muitas vezes, as pessoas dizerem que tem paisano que não é de mídia ou não está na mídia, não é a questão disso. A religião ela escolhe todos, independente do tempo e de que forma está na religião. Isto é religião. Isto é de matriz africana. Isto é de uma comunidade tradicional. Porque primeiro nós somos de religião, né? Primeiro nós somos da forma de religião. Mas somos também comunidade tradicional. Porque existe a proteção espiritual e a proteção social. E a proteção espiritual, ela é essa proteção dos axé, das obrigações, das feituras que são feitas em várias formas, de vários jeitos, que entendo que funciona e funciona bem, mantém as pessoas aí todas erguidas, porque nós temos um mar de gente. E depois nós temos as nossas proteção social, que é os acolhimento, que é essa acolhida de família, de pessoas, né? Que a nossa religião ela tem por querer estar com todos, independente não, porque ela nos ensinou a ser assim, ser fraterno e solidário. Sim. Então acho que essas coisas é que a gente busca e deve estar sendo colocada na primeira linha da gente ver dos antigos e de agora. Perfeito, pai. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando com o pai Zeca de Xangô. Voltamos com o nosso segundo bloco, conversando com o pai Zeca de Xangô. Vamos conversar agora um pouquinho sobre seus projetos sociais, pai. O senhor, como já falaste, né, é um ativista dentro da religião. Conta um pouquinho dos seus projetos, pai, pra gente. Bom, então, eu trabalho com projeto social desde 1990. Eu trabalho com um projeto social voltado ao desenvolvimento das comunidades dos povos tradicionais, né? Na inserção da política pública, e não é inserção da política partidária, para que a gente possa ter a garantia e defesa de direito permanente, planejado e continuado. Então, dentro dessa característica, a gente vem desenvolvendo essa ação e buscando orientar a nossa comunidade, que são o povo de Batuque, as comunidades tradicionais, né? Quem é as comunidades tradicionais? É o pessoal do Jejo, do Nagô, do Oió, do Queto, de Cabinda, do Candomblé, da Quimbanda, da Umbanda, benzedeiras, todas aquelas pessoas que se dizem que são iguais e que se reconhecem como tais pelo tambor e pelo agé e pelo canto, sim, pela espiritualidade, né? Então essa
essa universalidade nos traz para dentro desse recorte específico. E o governo federal, a partir de algum tempo, as outras organizações de outras religiões, eles se organizaram para poder fazer esse ativismo, né? E eles desenvolveram. Aí são as grandes organizações, né? A gente aqui podia citar PUC, Santa Casa, escolas, que a Igreja Católica, ou as próprias igrejas evangélicas e outras formas de organização maçônicas e budistas que se organizaram. E as nossas comunidades tradicionais, também eu trabalho a partir daí da inclusão da política pública para o povo de terreiro. Sim. Inclusive, quero deixar aqui colocado que a política pública ela começa a partir do cadastro único, do autodeclaratório de cada pessoa, dizendo dentro do cadastro único, do CAD único, dizendo que ela é de povo de terreiro. Se algumas das pessoas que estiverem me ouvindo que tem o cadastro único, vá até o cadastro único e coloque como povos tradicional de matriz africana, código 203. Esse código, ele é específico e ele é um código especial para ser atendido pelo governo federal. Isso é uma política de governo. Para os povos de terreiro, né? Para os povos de terreiro, a nível do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul e de cada município. Então, cada prefeitura vai ter esse atendimento direcionado diretamente para esta comunidade. E o Paizeca faz essa inserção. E quais os benefícios, pai? Por exemplo, se eu quiser ir lá na prefeitura e colocar o cadastro 203, né? Então, nós temos, só no cadastro único tem mais ou menos 35 tipos de benefício. Agora, no momento das enchentes, dos emergenciais, sim, há uma discussão para como fazer as entregas de cestas básicas, a questão do desconto de água, de luz, de imposto, a questão das pessoas também conseguirem isenção de taxas para conseguir fazer concurso público, né? A formação dos nossos mais jovens para eles ingressarem e ter um desconto. sim. E esses benefícios. E toda a política pública que o governo hoje eles estão buscando especificamente as comunidades específicas. Como tem muita premiação agora por trajetórias de pai de santo dentro das comunidades tradicionais. Se esse pai de santo ele concorre a esses benefícios, a esses títulos, a esses reconhecimentos, como a Lei Paulo Blanc e outras que estão sendo feitas, o cadastro único vai ajudar eles a identificar diretamente aonde eles estão, quem são, para conseguir esses recursos. O Paulo Blanc, ele trouxe agora 7, 8 mil para cada pai de santo, que fosse escrever 3.500 para cada pai de santo, mas tinha que estar dentro do cadastro único e entender a sua própria comunidade. Nós somos oriundos de quilombos, né? Só que quando nós falamos em quilombo, nós somos quilombo de matriz africana e não só quilombo, porque muitos quilombos são de outras formas de pensar ou de outras agremiações. Tem muçulmano, tem evangélico, tem católico, e nós somos dos povos tradicionais de matriz africana, porque nos entendemos por iguais, porque nós tocamos tambor e agê e rezemos para os orixá. Então isso nos faz nós ser uma comunidade específica. E o nosso código dentro do cadastro único é o 203. A partir desta porta de entrada, que as pessoas vão lá se cadastrar e dizerem que são, a gente consegue mapear e conversar com os governos municipal, com o governo estadual e com o governo federal, para que a gente possa incluir cada indivíduo, cada pessoa, cada terreiro, cada um que é das nossas comunidades para dentro desse acesso. A nossa campanha, quando começamos, agora no começo do ano, fazendo essa busca, nós estávamos com 320 em Porto Alegre. Hoje nós estamos já com 560 e nós estamos olhando a cada município quantas pessoas tem. O IBGE diz que nós somos 95 mil pessoas autodeclaradas dentro do estado do Rio Grande do Sul. E nós vamos olhar no cadastro, nós estamos com 400 pessoas. Então... Acho que falta informação também, né, pai?
Claro, por isso o Kizomba, por isso o Grande Axé, por isso outras mídias são extremamente importantes e as lideranças fortalecer isso para levar essa informação. Porque cada pessoa tem que ser atendida pelo seu CPF e pela declaração que ela diz que eu sou de matriz africana, eu sou dos povos tradicionais. Não basta alguém pegar o teu CPF e dizer que vai levar. Hoje já não é mais assim que funciona. Tu tem que ir até o cadastro único de cada município, ou no cadastro único descentralizado, e ir lá e te dizer, e te autodeclarar que tu é de povos tradicional de matriz africana. Esse autodeclaratório é para brancos e para negros, não tem distinção, para amarelo, para azul, para verde, para qualquer cor. Sim. É só ir lá e fazer a autodeclaração. Quando coloca dentro desta agenda, nós estamos pedindo que abra editais específicos para atender esta comunidade. Porque a nossa comunidade nunca foi atendida. E todo mundo disse, mas daí tem que ajudar o povo de terreiro, tem que fazer as coisas para ajudar o pessoal do povo do batuque. Mas daí como faz isso? Assim. Sim. Não tem uma outra forma. Porque existe isso, é proteção social. Né? Isso é da Rede SUAS. Nós temos criados os fóruns de matriz africana, que é para fortalecer as lideranças locais, dando assessoramento, fazendo que as pessoas possam acessar essas informações, porque é da comunidade, não é do paiseca, não é do fulano, não é do ciclano. Isso é a pessoa que tem que colocar e usufruir desse benefício do governo federal. Porque nós somos indivíduos e diante da lei somos iguais. Outra coisa que seja dos povos tradicionais. Então, quando nós nos colocamos dentro do cadastro único, nós entregamos o nosso nome para o governo e o governo já tem o nosso nome lá. Né? Então, não é um favor. E os fóruns, eles têm sido esse momento de fortalecimento dessa agenda e levar essa informação. Porque as nossas comunidades, elas precisam muito de ajuda. Nem todo mundo é pai de santo, nem todo mundo atende, nem todo mundo... Tem muitos filhos de santo na nossa religião, tem muitas pessoas que são adeptas à nossa religião e às nossas comunidades e precisam deste apoio, né? E aí as pessoas dizem assim, mas a igreja, o evangélico, o fulano, o ciclano, o bertano, eles são unidos. Bom, tá aí uma forma de unir a nossa comunidade através do cadastro único. Independente de nação, de fundamento, né, pai, de nada. Eu vou voltar de novo a explicar. Povos tradicional de matriz africana, quem é o cadastro no 203? O pessoal que é de Nagô, Jexá, Cabinda, Oió, Queto, que é de Exu, que é de Umbanda, que é de Candomblé. São pessoas que... São povos do terreiro, né, pai? Que se declaram que toca o tambor agê e que canta para o orixá. Sim. Essa é a comunidade tradicional. Então, todos os lados, todas as pessoas são bem-vindas. Mas eu tenho... Eu ganho acima de 3 salários mínimos. Cadastro único não é Bolsa Família. Cadastro único é colocar no teu CPF e dizer que comunidade tu pertence. Se hoje nós fôssemos pescador, nós teríamos que colocar lá que nós éramos pescador. Sim. Se hoje nós formos lá e somos índios, nós tínhamos que colocar que somos índios. Se nós fôssemos só quilombola, sem ser de matriz africana, seria quilombola. Então, essa é a questão que nós temos que socializar essa informação. E a nossa organização, que fica ali na Cidade Baixa, na Luiz Afonso 243, a nossa sede da nossa organização, que desenvolve no estado do Rio Grande do Sul, no país, e também internacionalmente, nós temos feito o nosso trabalho de levar, né, lá da pontinha da vila, lá da pontinha do bairro, que nós possamos chegar até a ONU. Então, tu veja que ultrapassa forças, né? Sim. Levando a nossa comunidade organizada através de políticas públicas para que possam acessar. E cada bairro e cada lugar possa sentir esse acolhimento e essa proteção social, que não é proteção espiritual. Sim. Proteção espiritual é o que os pais de santo fazem nos seus terreiros, que cortam, que fazem axé, que façam suas obrigações. Essa é a proteção espiritual. Agora nós estamos falando da proteção social. Às vezes eu também tenho visto
alguma crítica de alguns pais de santo que não conseguem ter o acolhimento das federações. Eu acho que as federações elas têm que rever a linha de pensamento e colocar lá e dizer nos seus estatutos que eles fazem um acolhimento para proteção espiritual, tá bem? A nossa organização ela faz proteção social, política pública para os povos de matriz africana. E acredito que outras organizações estão se organizando também para fazer esse desenvolvimento na rede SUS, porque SUS tu tem o cartãozinho SUS, né, da saúde, e lá no cartão SUS pode também botar que tu é de povo de terreiro. Lá na rede SUAS, que é da assistência social, cadastro único, povo de terreiro. Então é extremamente importante, esse é o trabalho do Paizeca, ajudar que a comunidade se entenda e que quem não saiba fique sabendo, quem não está organizado que se organize, porque cada terreiro é uma porta de entrada, né, que começa primeiro pela uma cozinha solidária, porque distribui comida tanto nas suas atividades religiosas quanto nas suas atividades diárias, socialmente, gratuita, permanente, planejado e continuado e não cobra nada de ninguém. Faz a acolhida também de muitas pessoas quando recebe. E faz também seus atendimentos separados, individuais, espirituais, e que aí passa a ter um outro critério, mas que funciona bem. Hoje, eu orientaria que o que for religioso, que as casas façam um regimento interno. Cada casa deve ter um regimento interno para dizer para a sua comunidade como funciona a parte espiritual, mas também organizar um regimento interno para dizer como funciona a parte social. Sim. Porque todo mundo que tem dever, como filho de santo ou como pai de santo, também tem direito. E isso é uma coisa que o social tenho procurado fazer e mostrar para os pais de santo e para as comunidades, para que a gente tenha comunidades sólidas, para que a gente tenha comunidades efetivadas, para que a gente tenha essas respostas. Porque os nossos pais de santo, fora das suas energias, dos seus atendimentos espiritual, dos axé que fazem, que é para melhorar a vida dos seus e da sua comunidade, também precisa da outra parte, que é o social, né? Agora tivemos aí essa calamidade, terreiros foram alagados, precisa a reconstrução social, e aí se tivesse dentro desse cadastro, é mais fácil nós reconhecer as casas como um território de matriz africana, reconhecer a pessoa, o indivíduo, a partir do cadastro único, que também teve as suas necessidades e continua tendo necessidade. E toda a acolhida que a gente leva para o terreiro, que o Pai de Santo consegue fazer esse encontro, fazer essa busca, essa melhora, a gente sabe que isso vai fortalecer o terreiro, vai fortalecer. É como às vezes eu coloco até a questão do luto. Eu entendo, Paizeca, e digo isso claramente aqui na rede social, que o luto ele deve ser mantido por 7 dias. 7 dias, até que se despache o axexé da pessoa que faleceu. Depois desses 7 dias, o terreiro deve de voltar à sua normalidade de trabalhar. Agora, o que o terreiro ele pode ter um cuidado é com o festejo, mas não com a desproteção. Imagina um terreiro ficar fechado 32 dias, 14, 3 meses, 1 ano, sem a proteção de cuidar dos seus. Aí acabam as outras religiões vindo dar o acolhimento, vindo dar assistência, e os nossos pais de santo e mães de santo e filhos de santo acabam migrando por falta do acolhimento. E então, no momento do luto, que a gente percebe que há o luto, que houve o falecimento, seja lá de quem for, seja o pai ou seja um irmão, os pais de santo devem de resguardar por 7 dias até que despachem esse ritual. Após despachar esse ritual, volte de novo a proteger e acolher, porque o morto não vai voltar, mas os vivos continuam precisando dessa acolhida, desse carinho, dessa atenção, né? Sim. Agora, o que nós devemos de resguardar, então, dentro desse luto, é os festejos. Aí é uma coisa íntima de cada pessoa, né? Ou se as pessoas perderam
Não deixem de acolher essas pessoas, de trazer elas de volta ali para a comunidade, para estar junto à comunidade. Porque essa pessoa isolada, ela vai acabar emigrando para outros lugares, ela vai receber o acolhimento, e é isso que deflagrou muito a nossa religião, isso que destruiu muito com a acolhida, que daí vem as outras religiões, nesse momento de melancolia, de sofrimento, de angústia, deram acolhida, foram no hospital, foram no presídio, foram lá na casa dos nossos, deram acolhida, as pessoas sentiram acolhidas e se foram. Então, essas coisas que a gente tem trabalhado, a organização, a aproximação, o afirmamento das pessoas para que elas possam estarem dentro desses espaços de acolhida a partir do fórum da matriz africana, que é uma coisa que não precisa de CNPJ, basta a gente fazer uma organização de lideranças e de pessoas comprometidas para como que nós podemos nos entender e nos acolher. Esse é o trabalho do Pai Zeca e dentro do social. Parabéns pelo projeto, né, pai? Que é necessário, né, dentro da religião e muito importante, né? Eu quero lhe perguntar, né, para nós já finalizar nossa entrevista, o que significa o Pai Xangô hoje na sua vida? Bom, eu estou diante ao meu pai, ao Pai Dei, e primeiro dizer para ti que na hora que eu nasci, respirei, o primeiro suspiro, quando eu respirei, quem inspirou essa energia através da terra, do céu e do mar e de todas as energias, Xangô, em minha vida. Ele me traz essa energia e me dá essa oxigenação para mim começar, a esse corpo começar a chegar e trabalhar aqui. Então, quando eu respiro e nasço, é Xangô. Vivo a minha vida toda e eu posso perder tudo, mas não vou perder Xangô, porque ele está dentro de mim. Quando eu paro de respirar, ele vai embora comigo. Chegou comigo, vai embora comigo. Então, Xangô está da gestação à minha velhice. Xangô está em todos os momentos. Xangô está em todas as conexões. Xangô é o mediador entre eu e o povo. Xangô é o mediador entre os orixás, das pessoas comigo. Porque alguém conversa na espiritualidade entre si e é Xangô entre os irmãos, entre as espiritualidades, porque agora nós estamos aqui conversando. O meu pai sobre a minha cabeça, Xangô, está sobre o teu orixá Xangô, que também é Xangô. Sim. Há essa conexão deles conversando e harmonizando. E Xangô, então, está em todos os sentidos, né? Se nesse dia de hoje eu tiver uma dor, um sofrimento, uma angústia, uma necessidade ou não uma necessidade, uma alegria, uma melhora, aí está Xangô. Xangô é o oxigênio, é a energia, é a força, é a vibração do Pai Zeca, que me ajuda a eu fazer compreensão, entendimento e sentido para me compreender os meus iguais, os meus mais velhos, os meus mais novos, os meus companheiros, os meus camaradas, as pessoas que trabalham. E principalmente me ensinar, e agradeço ao Pai Xangô, de saber que eu gosto das pessoas, independente dos seus acertos, dos seus erros. Xangô está aí, isso tudo. Sim. Xangô é a satisfação da gente poder dançar numa roda, receber os orixás, vendo as pessoas chegando e fazendo a sua vibração, fazendo a sua entrega, rezando, cantando, ver os nossos alabês cantando, ver a nossa comunidade na roda dançando, no batuque, no Exu, na Umbanda, e muitas vezes até no axexé, na missa, porque imagina na subida de uma partida de uma pessoa, tu vê aquela grande procissão para levar o corpo cantando pro orixá, né? Xangô me ensinou e Xangô me ensina que nos faz nós entender isso e dizer que somos todos iguais diante a Urumalé, né? A Olorum, a todos os orixás da costa da África do Afriquê, a Umbanda, o Exu, porque o Teté Quilaô é para todos, né? Nenhum vai subir em reza diferente, todos nós vamos cantar e vamos subir todos na mesma reza. Xangô é tudo isso, né? Me mostrar o interno para mim poder expor o meu externo, né? Porque é esse meu interno, que Xangô está dentro de mim,
e que ele é para mim isso tudo. Essa compreensão de vida, essa compreensão de entendimento, essa compreensão de paz, de querer os nossos, de verdade. Sim. Né? E Xangô para mim é tudo isso. Pai, muito obrigado, né, mais uma vez pela recepção aqui no Ilê. Quero te agradecer, né, do fundo do coração, com a nossa equipe também, a recepção. E que o Xangô te dê muita saúde e que a gente consiga, né, fazer muitas entrevistas ainda e muitos projetos aí pela frente. Eu agradeço de verdade ao Kizomba, a ti, a equipe e as pessoas que estão nos escutando. Quero deixar um abraço a todas as outras mídias, ao Beto, do Grande Axé, meu companheiro de muitas lutas, e a comunidade que me escuta. Quero dizer para as pessoas que sempre serei o eterno filho de santo dos orixá, irmão dessa comunidade, amigo, né, e sempre fraterno e solidário. Agradeço ao Kizomba, sucesso, e que os que vierem depois de ti continuem levando essa mensagem linda que tá. Tu tá de parabéns, o outro menino que a antecipava também era um grande líder, a marca mostra a qualidade dos diretores que acompanham esta marca, né? E o Kizomba não é mais de vocês, é nossa, da comunidade dos povos tradicionais. Com certeza. Um abraço a todos. Até a próxima entrevista aqui no Kizomba.